Ei galera, hoje a gente está aqui com um vídeo de indicação de leitura para facilitar a vida, a minha, a sua, a de todo mundo que quer saber como se aprofundar tanto na temática do ecossocialismo especificamente, mas também no debate ecológico. E é meu prazer partilhar com vocês algumas indicações. Para facilitar a compreensão de onde cada leitura dessa aqui se encaixa, é importante conhecer um pouquinho o que a gente quer dizer como ecossocialismo. Então tem dois vídeos bem especiais aqui no canal que ajudam com essa compreensão. Um é sobre os fundamentos do ecossocialismo, para a gente entender os estágios do ecossocialismo, e outro é sobre ecossocialismo não é ambientalismo, até para a gente diferenciar da ideia de socialistas que se importam com a natureza. É muito mais que isso. Então eu vou dividir essas indicações em dois blocos. Um é sobre ecossocialismo e ecologia marxista, porque essas coisas se relacionam apesar de não serem exatamente a mesma coisa. E outro, dicas gerais sobre ecologia que não vêm especificamente de ecossocialistas ou não estão diretamente na proposta ecossocialista, mas casa e a gente aprende muito com isso. Um autor muito importante para a ecologia marxista e para o ecossocialismo é o John Bellamy Foster. Ele tem uma obra que já tem mais de 20 anos, na verdade, que é a Ecologia de Marx, que trouxe todo esse debate de onde encontramos a ecologia na obra de Marx especificamente. Esse livro existe em português, já foi publicado no Brasil e Passarinho me contou que vai ter uma edição nova a partir do segundo semestre de 2021. Então, se por acaso você ainda não conseguiu ter acesso a esse livro porque ele se esgotou há muito tempo e não teve outra tiragem, essa é uma boa notícia para você. Tem mais livro do John Bellamy Foster chegando no Brasil, mas um outro livro que já existe no Brasil, que foi publicado em português em 2021 e que se relaciona muito bem com esse, é justamente o Ecossocialismo de Karl Marx, do Kohei Saito. Mas Sabrina, Karl Marx não era ecossocialista, não existia ecossocialismo na época. Sim, eu sei, e eu explico esse título justamente no prefácio que eu fiz para o livro. O livro saiu pela editora Boitempo, já está disponível e tem um vídeo aqui no canal sobre um papo que eu bati com o Kohei Saito. Duas observações importantes aqui. Esses dois livros ajudam a compreender Marx de outra forma, por coisas que ficaram escondidas, por coisas que a gente não teve acesso. Então, se você nunca leu Marx na vida, pode ser um pouco estranho, pode ser um pouco teórico demais, talvez você não esteja muito acostumado. Então, nem a Ecologia de Marx, nem o Ecossocialismo de Karl Marx são livros introdutórios. Então, o que você deve ler antes disso? Aí eu recomendo pegar algo mais introdutório, que é o que é ecossocialismo, do Michel Louvi, e a própria discussão sobre ecossocialismo que está presente no meu livro Se Quiser Mudar o Mundo, que saiu em 2020. O Se Quiser Mudar o Mundo não é um livro sobre ecossocialismo, mas ele é escrito a partir da perspectiva da ecologia marxista e do ecossocialismo. Explica por que o marxismo, então ele traz uma base que pode te ajudar com os livros A Ecologia de Marx e o Ecossocialismo de Karl Marx. Tem um livro aqui que também não é sobre ecossocialismo, mas que há ecossocialistas por trás dele, que é justamente Um Planeta a Conquistar. Eu já recomendei esse livro antes para vocês sobre o debate de Green New Deal ou Novo Acordo Verde. Eu tenho bastante proximidade com o trabalho do Daniel Aldana Cohen e da Thea Rio Francos, que são coautores desse livro. E é um livro que nos ajuda a imaginar as coisas de uma forma diferente, pensando a transição ecológica. Nessa linha, há alguns artigos que podem ser interessantes. Então, por exemplo, ano passado, em 2020, eu publiquei na NACLA um artigo chamado Eco-Socialism from the Margins, que a Jacobin Brasil, por cortesia, traduziu e publicou em português. Ecossocialismo a partir das margens. É uma outra forma de dialogar de forma mais introdutória com esse tema. E assim como alguns materiais que têm saído do Andreas Malm, também em português. Então, outro nome para a gente ficar atento aqui, que é importante para esse debate. Inclusive, no último ano, muita coisa que o Malm publicou tem gerado um debate muito quente dentro dos debates ecossocialistas. Então, é para ficar de olho realmente. Há algumas revistas e portais que são essenciais para os debates ecossocialistas e da ecologia marxista. E aí eu não poderia deixar de mencionar a Monthly Review. O Bellamy Foster, inclusive, é um dos seus editores.
A Monthly Review é publicada em inglês, mas nós temos a sorte de saber que o coletivo Leia Marxistas, que é um coletivo que surgiu a partir do meu curso de Ecologia Marxista, inclusive eu fico muito feliz de saber disso, tem traduzido muita coisa que sai tanto no site da Monthly Review quanto no site do Global Eco-Socialist Network, onde eu faço parte da coordenação. E isso tem tornado alguns debates que ocorrem na língua inglesa, tanto por gente do norte global quanto por gente do sul global, porque a gente sabe, às vezes para realmente ser lido, a gente tem que publicar para além do português, né? O coletivo tem ajudado a tornar isso mais acessível. E é por isso que eu aproveito nesse momento para indicar que vocês acompanhem o Leia Marxistas no Instagram. A gente quer muito que eles passem de 10 mil seguidores para poder ter aquele linkzinho ali bem útil de arrastar para cima. E vocês também podem apoiá-los. Tem o Apoia-se do Leia Marxistas também. Se você quer conhecer um pouco mais sobre organizações e correntes ecossocialistas por aí, tem também a tese do Arlindo Rodrigues, que explica especificamente algumas análises e algumas comparações sobre correntes ecossocialistas no Brasil e na França. O João Alfredo Teles também tem um material que nos ajuda nisso, em que fala de aquecimento global, ecologismo dos pobres e ecossocialismo. Se você lê em espanhol, tem um artigo bem interessante também da Ariel Sale, que é sobre ecossocialismo e ecofeminismo. É importante compreender que o debate da ecologia marxista e do ecossocialismo é relativamente recente dentro do escopo, dentro da história do marxismo e do movimento socialista. Então tem muita coisa sendo produzida agora e tem sim muita coisa para melhorar, para crescer, muita crítica importante para ser feita também. E é por isso que o debate é essencial. Mas entrando na questão geral da ecologia, o Ecologismo dos Pobres, que está no título do artigo do João Alfredo, é um livro muito importante para a gente compreender ecologia de uma perspectiva mais classista, uma perspectiva crítica. Algo que falta para muito gestor ambiental por aí que acha que é tudo técnico, sabe? E aí tem uma coleção da Editora Elefante, a coleção se chama Alternativas Sistêmicas, que por acaso também é o nome do livro do Pablo Solon, Alternativas Sistêmicas, onde até se fala um pouco de ecossocialismo, mas eu tenho uma certa discordância com a abordagem de classificação que ele faz ali. Mas a coleção é fantástica para ter perspectivas ecológicas críticas. A coleção aborda decrescimento, aborda colonialidade, aborda pós-extrativismo, ela entra em ecofeminismo, ela entra em bem viver, ela entra numa discussão sobre imperialismo, inclusive com seus desdobramentos ideológicos. E recentemente saiu pela mesma coleção o livro Modo de Vida Imperial, do Max Wissen e do Ulrich Brand. Ulrich Brand é com quem eu estou trabalhando no meu pós-doutorado aqui na Universidade de Viena. E eu fiz uma resenha especial ali no Instagram da Editora Elefante. Se você quer saber mais sobre a questão da mudança climática, eu recomendo com todas as forças o livro do professor Luiz Marx, Capitalismo e Colapso Ambiental. E para dar um passo mais adiante, vale a pena também conhecer o Capital na Estufa, do professor Eduardo Sabarreto. As publicações do Ailton Krenak não partem de uma perspectiva ecossocialista, isso é evidente, mas são essenciais porque neste debate, no debate da ecologia, não tem como deixar a perspectiva indígena de fora, nem os povos indígenas como sujeitos de fora. É por isso que a unidade entre essas lutas é fundamental. E não há debate sobre ecologia marxista e ecossocialismo que avance sem estar trazendo também a questão da demarcação dos territórios indígenas e o fim da violência contra povos indígenas. E o Ideias para Adiar o Fim do Mundo tem um tom muito importante de questionamento sobre quais são os saberes que circulam. Então, trago essa ênfase mais uma vez. E aí eu poderia sair listando mais livros, mais artigos e outros materiais, como podcasts e vídeos para vocês. E já que eu poderia, é o que eu fiz. Há um tempo já tem lá no tese11.com.br uma lista de materiais introdutórios sobre ecossocialismo, só que agora essa lista foi turbinada. Então ela está atualizada e ela está disponível para vocês também. Eu acredito que eu vou passar um bom tempo pesquisando só nessa área de agora em diante, que na verdade é o que eu sempre gostei de pesquisar. E eu acho que isso também é importante para a gente estar trazendo mais vozes que venham da América Latina, para a gente estar trazendo mais mulheres, mais pessoas negras, indígenas em contato com esses debates que são absolutamente essenciais para a gente sobreviver a este século. Tá difícil sobreviver até mesmo essa década, né? Então fica a dica para vocês e eu vejo vocês em breve.